Fala pessoal, bom dia. Professor Cristiano Pereira na área. E eu quero hoje tratar com vocês sobre o não erre isso na prova da PCBA. Você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado da Bahia, delegado, escrivão, investigador de polícia, você tem que ficar atento do que foi cobrado no último certame, ano de 2022. Eu quero tratar hoje com vocês da legislação extravagante. Das questões de legislação extravagante, que caiu tanto para escrivão quanto para investigador de polícia, foram cobradas 2 questões de lei de execução penal. Eram ao todo 10 questões, dessas 10, 2 questões de lei de execução penal. Então, você precisa ficar atento quanto a isso, sobre o que a banca pode cobrar, e é isso que a gente vai tratar hoje. Se você não estiver atento na letra de lei, pode cair numa casquinha de banana. Trouxe as 2 questões aqui, vamos trabalhar elas agora. PCBA 2026, não erre na prova. Delegado de polícia aqui no estado da Bahia. Nossas redes sociais também. Aproveita para curtir, para seguir o nosso Instagram, o nosso YouTube também. Vamos direto na questão. Questão PCBA 2022. No que se refere à assistência ao egresso, assinale a alternativa incorreta. Primeira coisa aí, a gente já sabe que é uma questão de lei de execução penal. Por quê? Porque falou sobre o egresso. E a gente tem que pensar assim, quem é um egresso? E onde é que está isso na lei de execução penal? A partir do artigo 25 da lei de execução penal. A banca, à época, 2022, concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, foi a IBFC. E ela tem esse hábito de cobrar assim, marca a alternativa incorreta. E o nosso cérebro é treinado para buscar a questão correta, né? Então, a gente olha a primeira questão e pensa assim, opa, essa aqui é o gabarito. E muitas das vezes não é. A questão incorreta está lá na C, na D, na E, mas às vezes não está na letra A nesse tipo de questão. A banca costuma fazer essa pegadinha. Então, marcou ali, está perguntando o que é incorreta, já circula e ativa o modo aí atenção redobrado. Vamos lá. No que se refere à assistência ao egresso, assinale a alternativa incorreta. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade? Letra B. O serviço de assistência social deve colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho? Letra C. Considera-se egresso, para os efeitos da lei de execução penal, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento? Letra D. A assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 1 ano. Considera-se egresso, para os efeitos da lei de execução penal, o liberado condicional durante o período de prova. Questãozinha que, assim, para matar, a gente precisava saber, ter conhecimento da letra da lei 7.210, de 84, lei de execução penal. Vamos bater item por item. Letra A. A assistência do egresso consiste na orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade? Sim. O objetivo da assistência ao egresso é fazer aquela passagem do preso para a vida dele em liberdade. Então, é reintegrá-lo à vida em liberdade. A alternativa A está correta, prevista na lei de execução penal. Letra B. O serviço de assistência social deve colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho? Sim. Para o indivíduo se reintegrar, né, porque o objetivo da proposta da pena é trazer a ressocialização. Ele não tinha condições de viver em sociedade, cometeu algum delito, passou um período no sistema prisional, depois ele tem que ser reintegrado. Para ele ser reintegrado à comunidade, ao convívio social, é preciso aí o apoio da assistência social, juntamente para obter emprego, para obtenção de emprego. Então, está correto também. Considera-se egresso, para os efeitos da lei de execução penal, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, exato, do estabelecimento prisional? Perfeito. Na verdade, eu posso considerar o egresso 2 indivíduos. Um indivíduo que cumpriu a sua pena e foi liberado, pelo período de 1 ano, ele é considerado egresso, e aquele indivíduo que está em liberdade condicional, vamos supor, ele tem uma pena de 10 anos, ele cumpriu 8 e atingiu os requisitos, vai cumprir os últimos 2 anos em liberdade condicional. Esses 2 anos, que a gente chama de período de prova, é considerado também o período relacionado a egresso, ele é considerado também egresso. Então, ele tem ali 10 anos para cumprir, cumpriu 8, ficou em liberdade condicional. Ele tem que ficar em liberdade condicional por 2 anos para completar os 10. Esse período, que é o que a gente chama de período de prova,
é considerado também como egresso para a legislação da execução penal. A assistência ao egresso consiste na concessão, letra D. A assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 1 ano? Não, é pelo prazo de 2 meses. Lembra, a alternativa está procurando a incorreta, estamos procurando a incorreta. E o prazo adequado é 2 meses e não 1 ano. Então, nosso gabarito é letra D. Considera-se egresso para os efeitos de execução penal o liberado condicional durante o período de prova. Ele sai um pouquinho antes, naquele período, como já expliquei, e naquele caso ali, o período que falta para ele completar a pena é considerado o período de prova e ele é considerado egresso. Só para a gente ver aqui no nosso gabarito, ó, gabarito letra D, aí eu trago aqui alguns comentários. E aí, artigo 25, assistência ao egresso, olha lá. Artigo 25, assistência ao egresso consiste, item 1, na orientação e apoio para reintegrar, é o que estava previsto na letra A. Inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, então não é 1 ano, como a banca fez, ela vai fazer essa pegadinha, trocar ali o cômputo, que ele deve ser assistido com alojamento e alimentação. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, é considerado egresso, ao artigo 26, e o liberado condicional durante o período de prova, como eu já expliquei. Então, a gente percebe aí que é uma questão relativamente tranquila, mas eu preciso ter o domínio da Lei de Execução Penal. Lembrando que foram cobradas 2 questões na Polícia Civil do Estado da Bahia do ano de 2022. Vamos lá. Segunda questão. Questão PCBA 2022. No que se refere às disposições na Lei nº 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, à época, foi a Banca BFC, repito, cobrando a alternativa incorreta. E agora, tratando do trabalho do preso. Letra A. O trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Letra B. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Letra C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. O trabalho do condenado como dever social, letra D, e condição de dignidade humana possui finalidade, letra E. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Só repetir aqui a letra D. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana possui finalidade educativa e produtiva. Vamos lá. Mais uma vez, a questão cobrando a Lei de Execução Penal, em especial agora, a gente saiu da parte do egresso, agora o trabalho do preso. A letra A diz assim: o trabalho do preso está sujeito ao regime das consolidações da lei do trabalho, ou seja, o trabalho do preso está relacionado sobre o regime, né? Ele está previsto, ele está coberto sobre o regime da CLT? Negativo. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da lei da consolidação das leis de trabalho. Por quê? Porque os tribunais superiores, né, isso já chegou essa demanda ao STF, e o STF também já entendeu que a LEP é um regime especial para aquele indivíduo que encontra-se privado da sua liberdade. Logo, para esse indivíduo, é admissível o afastamento da consolidação da lei do trabalho. Então, lei do trabalho é para quem está no mundo livre. Agora, se o indivíduo está privado da sua liberdade, cumprindo pena, não vai se aplicar a CLT. A pegadinha está aí. E a banca estava procurando o quê? A incorreta. A incorreta. Então, gabarito, letra A. As demais alternativas estão corretas. Condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, é bom ficar atento a isso, porque o trabalho do preso tem que ser remunerado. Essa é a regra. Todavia, a lei diz assim, há essa previsão legal de que, se as tarefas forem executadas para serviços à comunidade, não serão remunerados. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, possui finalidade educativa e produtiva, isso é importantíssimo, e o trabalho do preso será remunerado mediante a prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Essa demanda também já chegou ao STF. Poxa, pode o preso que está trabalhando receber menos que, no caso, em 2026, o salário mínimo está 1.620, ele poderia receber menos que isso, receber 3/4 do salário mínimo? Poderia sim.
E onde é que está isso? Artigo 28. Gabarito é a nossa letra A. Artigo 28. Trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. É a nossa letra D. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação da lei de trabalho. Letra A. Previsão na lei e entendimento do STF também. Na DPF 336, o STF julgou improcedente a ação, considerou constitucional a regra da lei de execução penal que fixa a remuneração do preso em, no mínimo, salário no mínimo 3/4 do salário mínimo. Lembra que eu comentei que o preso não precisa ganhar os 1.620, 2026, que é o salário mínimo. Ele pode receber 3/4 e, por ele estar num regime especial, ele não está sujeito à lei, à CLT. Ele está sujeito ao regime prisional, ao regime da LEP, da Lei de Execução Penal. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Perfeito, foi a nossa letra E. As tarefas executadas de serviço à comunidade não serão remuneradas. Perfeito também, letra C. E o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. Então, pessoal, batemos aí duas questões que foram cobradas na prova, na última prova do ano de 2022 da Polícia Civil do Estado da Bahia, cargo tanto para o escrivão quanto para investigador de polícia. Não pode baixar a guarda em relação à legislação extravagante. E as outras legislações, por exemplo, como Estatuto do Idoso, ECA, o concurseiro ele é meio inclinado a estudar apenas a parte penal. Por exemplo, ECA, vou estudar dos crimes cometidos contra a criança e adolescente. Estatuto do Idoso, eu vou estudar apenas os crimes praticados contra o idoso. Negativo. Tem que bater a legislação, fazer várias questões, tem que ativar o modo reta final para esse caso, porque a banca, cada vez mais, ela está buscando não só que o candidato conheça o tipo penal, mas tenha um conhecimento da legislação como um todo. Nos vemos no próximo vídeo aí, no episódio 3. Um abraço, fiquem com Deus.